Bom, gente, nós vamos agora, né, ter aí uma conversa com vocês. Eu acho que é interessante, né, a gente estar nessa proposta apresentando a matemática numa visão histórica, né, aproveitando a história da matemática para apresentar alguns conteúdos matemáticos. Nós estaremos aqui falando, né, um pouquinho para vocês sobre um conjunto de números, né, chamado números perfeitos. Então, esses números, assim como os números pares, os ímpares, os irracionais, né, números amigos, né, vários tipos de números, né, que muitos nós usamos hoje, né, eles foram introduzidos aí na Grécia, em torno de 300 anos antes de Cristo. Os números perfeitos também foram, né, aí construídos nesse período. Então, o que significa números perfeitos? Esse tipo de número, ou essa definição de número, está num livro, né, chamado Os Elementos, de Euclides, que foi aí escrito em torno de 300 antes de Cristo. E no livro, né, no livro 9, nesse livro 9, que compõe os elementos, você tem, no livro 9, você tem a definição de números perfeitos. Então a gente está dizendo que esses números, eles são definidos na Grécia em torno de 300 anos antes de Cristo, e a comprovação está aqui nesse livro, né, chamado Os Elementos, que foi escrito por Euclides nessa época. Bom, e diz assim, N, vamos chamar de N, é um número perfeito se esse N, número, né, N é um número perfeito se N for igual à soma dos seus divisores, tá? Seus divisores, que a gente chama divisores próprios. O que quer dizer isso quando eu coloco aqui divisores próprios? O divisor N, porque qualquer número, né, que eu tenho, o N, um número, por exemplo, 5, o número 8, o 8 é divisor de 8, né, o número 20, o 20 é divisor de 20. Então, o divisor, né, que refere-se ao N, ele é excluído. Quer dizer, há a exclusão do divisor, que é o número, o próprio número N. Então, quando você tem o N, é um número perfeito, se N for igual à soma dos seus divisores próprios. Evidente que esses divisores aqui, né, são os divisores positivos. Quando a gente está falando aqui de N, quando eu falo de N, eu falo do N maior pertencente aos naturais e o N, né, pertencente aos naturais, e logicamente aí eu posso estar excluindo o 0, considerando o N natural, e o 1 também eu estou excluindo. Então, o N pertence ao conjunto de naturais, o N é maior que 1. Então, para todos os números, né, naturais,
maiores que 1, né? Quando eu não considero 1, e maiores que 1, por exemplo, 2, 3, 4, 5, 6, esses números naturais, eles serão chamados perfeitos se a soma dos seus divisores, né, próprios, quer dizer, excluindo, excetuando o n, for exatamente igual ao valor desse número. Bom, é interessante aqui a gente colocar também que no livro lá dos elementos de Euclides, eles definiram já inicialmente os primeiros 4 números. Então, quando eu falo 300 anos antes de Cristo, quantos divisores, ou melhor, quantos números perfeitos eram conhecidos aí em torno de 300 anos antes de Cristo? Apenas 4 números, certo? Eu posso até já colocar esses números. Então, você tem, em 300 antes de Cristo, né, os números perfeitos, eles eram, que números? Eram o 6, tá? O 28, deixa eu pensar um minuto, 496, né? 496 e já estava na casa de 8.000. 8.128. Então, esses 4 números foram os 4 números que lá, em torno de 300 anos de Cristo, eles conheciam como números perfeitos. Vamos olhar para o 6, né, e vamos ver como é que eles viam o 6 como um número perfeito. Observe. Vamos ver primeiro os divisores de 6. O 1 é divisor, né, sempre de qualquer número. Veja que o 2 é divisor, 6 é divisor por 2, o 3 é divisor. O 6 também só que ele exclui o divisor, que é o próprio número. Quer dizer, sempre que eu quiser achar os divisores de um número, esse número é a divisão dele próprio, a divisão de, isso aqui é n, aqui é n, divisão de n por n dá 1, quer dizer, divisão 6 por 6 dá 1. Então, o que nós vamos ter aqui na realidade é a soma desses divisores, excluindo o 6. Então, veja que, ao somar os divisores de 6, 1, 2, 1, 3, 3, 6 é 6. Então, o número 6 é igual à soma dos divisores de 6. Quer dizer, divisores de 6, excluindo, aí eu vou deixar isso aqui, se escrever, excluindo o 6. Tá? Soma dos divisores, vou botar aqui certo, dos divisores próprios, até para ficar melhor, próprios de 6, porque aí eu garanto, né, próprios de 6, garanto que o 6 não está lá. E, por exemplo, o outro que nós vimos é o 28. Quais são os divisores de 28? Vamos ver. O 1, sempre 1, mais o 2, veja, 28 dividido por 2 dá 14. O 4, né? 4 vezes 7, 28. Veja que o 7, 7 vezes 4, 28. Depois nós vamos ter o próprio 14, né? Porque dá 2 vezes 4, 2 vezes 14, 28. E depois o último seria o 28, que ele não entra aí. Então você tem 2 e 1, 13, 4, 7, 7, 14, com 14, 28. Veja que o 28 é a soma dos divisores próprios de 28, que deu 28. E aí você, o 496, à medida que você aumenta o número, você vai
tendo aí que usar, né, conceitos matemáticos, algoritmos, para achar os divisores. Então, por exemplo, quais são os divisores de 496? Quais são eles? Então, existe aí um algoritmo para achar esses divisores. Eu já vou fazer, né, no sentido que a gente já conhece o algoritmo. Então, nós vamos ter dividido por 2, isso aqui é par, dá 2, né, 248, dividindo por 2 dá 24, dividindo por 2 dá 62, dividindo por 2 dá 31, ele é primo da 1. Então, como é que nós vamos encontrar os divisores? Sempre 1 é divisor. Então, começo pelo 1 já definido. E aí eu vou usando, né, a multiplicação, né, 2 vezes 1 dá 2, aqui a coluna dos divisores. Tá? Então, 2 vezes 1 dá 2, aqui eu vou fazer uma fileira. 2 vezes 1 dá 2, já tem. 2 vezes 2, 4. Aqui. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. E aqui, 2 vezes 1, 2, já está lá. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. E o último, né, eu vou multiplicar. 31 vezes 1, 31. 31 vezes 2, 62. 31 vezes 4, 124. Né? 31 vezes 8, 8 vezes 8, 3 vezes 8, 24. E o 31 vezes 16. Vamos ver o 16 que multiplica 31. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 1, 6. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 6, 18. E vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Que daria o 496, que esse cara, ele é divisor. Mas, para a gente, ele vai ser excluído na hora que eu coloco o somatório. Então, eu vou ter 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 31 mais 62 mais 124 mais 248. Então, se essa soma dos divisores próprios for igual a 496, significa que 496 é um número perfeito. Então, vamos ver. 2 e 1, 3, e 4, 7, 15, 15 com 15, 30, 31, 62, né? Dá 2 vezes 2, 4, 124, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4, 248, vezes 2, 2 vezes 8, 16, somando tudo, nós vamos ter exatamente o 496. Então, veja que esse cara é o terceiro número perfeito lá encontrado aí em 300 antes de Cristo, né? O último, né, por eles definido, aí eu já teria que encontrar todos esses divisores. Agora, uma coisa também interessante, aí eu não vou demonstrar, né, porque precisa de um conceito talvez mais elevado, chamado de, eu preciso definir o que é uma função aritmética, o que é uma função aritmética multiplicativa, para poder estar trazendo a demonstração desse teorema que é demonstrado nos elementos de Euclides. Então, lá, né, em 300, no livro 9, né, ele diz o seguinte, se, olha só, 2 elevado a k menos 1 for número primo, tá? Se esse cara aqui, né, for o número primo, na medida que eu substituo o k pertencente aos naturais, né, maior, ele não pode ser zero, né, porque se ele for zero, vai dar zero, não é primo. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1 dá 1, não é primo. Então, o k
tem que ser maior do que 2. Ou melhor, maior ou igual a 2, certo? Porque se ele fosse 2, 2 vezes 2, 4, menos 1 dá 3. Então ele não pode ser zero nenhum. Então só dizendo aqui, né, se esse cara, quando eu substituo o K, aquele número, ele for, o K varre essa desigualdade natural. Né? Se isso ali acontece, então 2 elevado a K, menos 2 elevado a K menos 1, multiplicado por 2 elevado a K menos 1, é um número perfeito. É interessante, não é lógico, aqui existe uma demonstração que a gente já colocou, que a gente não vai fazer aqui nesse bate-papo com vocês, mas é interessante, né, por exemplo, que você veja, por exemplo, que quando ele achou exatamente os 4 primeiros, ele definiu como K igual a 2, né, o K 2, 3, 4 e 5. Na medida que ele colocou esses valores, vamos ver, olha só, vamos dar valores. Se o K for 2, tá? Você vai ter 2 ao quadrado, K é 2, tá? Então você vai ter 2 ao quadrado menos 1. 4 menos 1 é 3. 3 é primo. Né? Esse cara aqui tem que ser primo. Então eu vou pegar o 3 e multiplicar por 2. Veja, o nosso K é 2. Então 2 menos 1, 2 menos 1 dá 1. Então ficou 3 vezes 2, que dá 6. Veja, ele encontrou exatamente o primeiro aqui número, né, perfeito, né, que ele já tinha definido. Então ele conhecia essa lei, ele já achou o número perfeito também. Quer dizer, além de ter a própria definição, ele foi capaz de perceber que esse teorema aqui determinava números perfeitos. Vamos apagar aqui. Então, veja só. Se o K, vamos pensar aqui, se o K for 3, né? Se o K for 3, vamos olhar aqui para o K igual a 3. Se o K for 3, você vai ter quanto? Aqui, ó, 2 elevado a 3, né? Menos 1. Então 2 ao cubo dá 8. 8 menos 1 dá 7. Então esse cara aqui é primo. E aí você tem 7 que multiplica 2 elevado, o K é 3. 3 menos 1, 2. Então você tem 7 vezes 4, 28. E aí você já teria o segundo número perfeito. Vamos pensar num K igual a 4. Então você vai ter quanto? 2 à quarta menos 1. Veja que 2 à quarta é quanto? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 16 menos 1 é 15. Só que 15, né, ele não é um número primo. É verdade? Porque você tem, como eu coloquei, o K é 4. Né? Se o K é 4, veja, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8, vezes 2, 16, e 16 menos 1 dá 15, 15 não é um número primo, 15 é um número composto. Então o 4 já não entra. Vamos ver o 5. Esse cara aqui, por ele não ser primo, entra. Aí se o K fosse 5, se o K fosse 5, eu teria 2 elevado a quinta menos 1. 2 elevado a quinta, a gente já viu que 2 à quarta, né, é 16, 2 à quinta é 16 vezes 2, dá 32, 32 menos 1 dá 31. E 31 é primo. Então esse cara aqui é primo. Assim como o 7 era primo, assim como o 3 era primo. Então eu vou pegar o 31 e multiplicar por 2 elevado.
Quem era o K? 5 menos 1. Então, 31 multiplicado por 2 elevado a quanto? A quarta. Ora, a gente sabe que 2 elevado à quarta é 16. Então, se você pegar 16 por 31, 6 vezes 1, 6, 1, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 1, 3, 1, 4, 6, 496. Então, por aí então 496 você ia encontrar ali, né? Veja, esse carinha aqui, que foi aí o terceiro. Né? E à medida que ele ia dando valores, né? 2, 3, 5, vezes fica por 6. Se ele verificar por 6, né? Se o 2K menos 1 for primo, ele vai na busca do número perfeito. Se não for primo, for composto, ele aborta, ele não usa. E vai, o 6, esse cara não é primo. Aí o 7 substitui. Se for primo, ele vai encontrar esse número perfeito. Então, eles, né, lá na Grécia, além de definir, eles conseguiram provar e demonstrar isso aqui. É uma demonstração, volto a dizer, que a gente, embora tenha sido feita há 300 anos em Cristo, é uma demonstração que a gente precisa de conceitos mais elevados, que aqui, nesse momento, eu não vou fazer. É interessante quando o Euclides, né, os matemáticos gregos, estudaram esses números, chamados números perfeitos, eles viram isso aqui, né, acreditando, né, que, por exemplo, que o número perfeito, né, poderia ser o número par ou o número ímpar. A gente, hoje nós temos, né, nós estamos em 2020, né, aí, maio de 2020, hoje nós temos 51, né, números perfeitos. E dentre os 51, né, não há nenhum número primo, não há número ímpar, melhor. Mas isso não existe uma afirmativa, demonstrativa, que pode não, que o número ímpar nunca vai ser perfeito. Não existe isso. Então, pode ser, né, que um número aí extremamente grande, né, seja ímpar e seja perfeito. Mas a grande questão hoje é que não temos. E quando Euclides faz esse trabalho, né, como ele tem poucos números aqui, ele só descobre os 4 primeiros, ele deixa em aberto. Só que quando chegar em torno de 1700, o matemático Euler, né, Leonhard Euler, ou Euler, como queira, ele já olha para isso aqui e consegue demonstrar que essa lei só vai gerar números perfeitos pares. Então, fica claro para a gente, você veja, a gente está falando de 300 anos de Cristo, depois passa para os anos de 1700 depois de Cristo, onde ele consegue demonstrar que isso aqui só vai determinar os números perfeitos pares. Mas ainda não há um estudo, né, para sabermos se encontraremos, se há de se encontrar algum dia um número perfeito ímpar. É interessante também aí, se você voltar um pouquinho de 1700, né, houve um matemático, era monge, um matemático Mersenne, que também, antes de eu, ele faz um estudo aí dos números perfeitos, tá? E aí ele vem, esses caras aqui, ó, com 2K menos 1, né, é definido como números primos, né, e acaba, por um trabalho de Mersenne, envolvendo aí os números perfeitos, a teoria dele envolvendo os perfeitos, chamou-se, né, que todos os caras que têm essa cara aqui são chamados números primos de Mersenne. Então veja que tem todo um estudo muito interessante, né, que vem caminhando aí desde a Grécia até hoje, né, sobre os números perfeitos. Então,
a gente, nesse pequeno bate-papo com vocês, a gente apresentou aí, né, um pouquinho, né, dessa história aí de números, né, que são pouquíssimos, né, chamado desde a Grécia como números perfeitos. Gente, obrigado, um grande abraço e até a próxima.